Esse não pode deixar de lá. Vamos para Colossenses 4. Nós temos aqui, pessoal, Jesus falando da oração. Temos que vigiar e orar. O que é que fez um pastor que deve ser o exemplo para mim, servir de exemplo para mim e para você, que somos pastores da obra de Deus? Diz aqui o versículo 12 do capítulo 4 de Colossenses: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo. Que título bonito, hein? Tem gente que põe lá, psicólogo, engenheiro, doutor, não sei lá mais o que. Acho que o melhor título como Deus pode ter é servo de Cristo. Esse não tem como, quer dizer. Saúda-vos Epáfras, que é um dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. O verdadeiro pastor, ele se importa com a sua igreja, com as suas ovelhas. Ele não cuida das ovelhas só na hora do culto ou meia hora depois. Ele está sempre aberto ao Espírito Santo, e quando ele sente que uma delas está em perigo, que o inimigo está invadindo a vida de qualquer uma delas, esse homem de Deus entra em oração. Ele era um servo do Senhor e sempre estava combatendo. Não é aquela oração de água com açúcar, reza para boi dormir, para criança na acidente, não. A oração verdadeira é um combate, aquela que você pega uma pessoa que Deus coloca no coração. Não é que você se engraça com a pessoa, pode ser uma pessoa agradável ou desagradável. Você sente de Deus, eu vou combater. E você entra na presença do Senhor, pede Ele graça, meu irmão, e combate contra aquela força do mal que está tentando aquela pessoa, que está desvirtuando aquela pessoa, que está corrompendo aquela pessoa, que está atacando aquela pessoa, e você combate, e ele combatia para quê? Está escrito aqui, olha, para que vos conserveis firmes. Ele queria que o povo dele fosse um povo firme na fé, na presença de Deus, perfeitos, não queria defeito na sua congregação, pessoas que crescem pela metade, pessoas que fossem santos pela metade, pessoas que fizessem a obra de Deus de qualquer maneira, tinham que ser perfeitos e consumados em toda a verdade, realizados em tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Ele então naturalmente ensinou e ensinava a palavra do Senhor, ministrava com o maior carinho, ministrava com a maior paixão pelo crescimento do povo de Deus, por respeito à presença do Senhor, à palavra, mas depois ele combatia: vigiai e orai. Se não fosse coisa boa para fazer, ou coisa produtiva, Jesus nunca ia falar isso. Vigiar a sua ovelha, o seu rebanho, o seu grupo de pessoas que Deus deu para você apresentar Ele como uma igreja sem mácula, irrepreensível, tanto os irmãos quanto as irmãs, é obrigação de cada homem de Deus. A sociedade diz que o homem que não cuida da família e a mulher, os pais que não cuidam dos filhos são maus, e é verdade. Mas nós também, que somos pais espirituais, entre aspas, que estamos no cargo de alimentar, de dar o sustento, de proteger, se nós não cuidarmos daqueles que são nossos, combatendo mesmo em oração, brigando, intercedendo, numa consagração forte, numa luta em que você sente: Deus me ouviu. Hoje eu fiz a oração da fé por essa pessoa. Aí vem um descanso no seu coração. Obrigado, Senhor. Hoje o Senhor me atendeu, e realmente Deus atende. Então, combatendo sempre por vós em orações, plural, né? Em várias. E Paulo não era mentiroso, como servo de Deus, sabia que só podia falar a verdade. E para que o Epáfras fazia isso? Para que vos conserveis firmes. É triste você saber que você ganhou uma pessoa, libertou a pessoa, lutou por ela, está trazendo ela, e de repente ela lhe decepciona. Cai para o pecado, cai para a rebeldia, cai para aquela coisa errada, e você diz: mas não prestava. Mas espera aí, eu não orei, eu não me consagrei para aquela pessoa se conservar firme.
Eu não fiz a minha parte. Claro que Jesus não foi responsável por Judas Iscariotes, que resolveu obedecer ao diabo. Mas aquele era o filho da perdição, estava escrito. Não tem outro escrito. Então não temos que achar que aquele é o nosso filho da perdição. Temos que combater para conservá-los firmes, perfeitos. Eles precisam ser perfeitos, não ter defeitos no obedecer a Deus. Você não tem que ficar mandando um guarda ver se aquela pessoa é boa, se aquela pessoa não é, contratar um espião, um detetive particular para ver se ela não faz aquilo que você pensa que ela faz. Não, você sabe, louva a Deus, porque aquela pessoa é perfeita na fé, perfeita na santidade, perfeita no amor, perfeita no falar, perfeita no ouvir, perfeita no obedecer. Aquela pessoa realmente está fazendo a vontade do Senhor. E meu irmão, o diabo tem corrompido muita gente. Como eu tenho encontrado gente nesses quase 60 anos de ministério, de vida com Cristo. Não sou tão velhinho assim para ter 60 anos de ministério, mas se você falar 55, você pode ter certeza que eu já tenho. Porque aos 11 anos eu já era líder de classe de intermediários na igreja que eu pertencia. Então, contando aquilo ali, já tive. Claro que teve altos e baixos, firmei-me mesmo. Consagração foi em 75, mas antes já fazia obra de Deus. Então, mas nesse ano eu já vi tanta gente que tinha tudo para ser uma estrela na mão de Deus. Estrela na mão de Deus não é só o seu mais importante, conhecido por todos, não. É aquela pessoa que no grupo que Deus deu a ela, realmente ela dá o alimento no tempo certo, ela usa o cajado no tempo certo, ela usa a vara da repreensão, ela abraça os cordeirinhos, coloca-os no seu colo e leva para onde eles precisam estar. Então ele combatia para que eles fossem firmes, conservados firmes, perfeitos, sem defeito algum, e consumados, realizados em toda a vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus mostrava para os colossenses, o Epáfras queria. E logicamente, o que ele queria para o povo é porque ele tinha praticado, ele tinha experimentado e sabia que era bom. O meu povo precisa ser conservado firme, o meu povo precisa ser conservado perfeito, o meu povo precisa ser consumado em toda a vontade de Deus. É o que eu tenho que ter no coração quando for me colocar diante de Deus, e não com pressa. Às vezes a oração só dura 20 minutos, mas às vezes tem que durar 4, 5 horas ali, de batalha, luta. Meu irmão, você vai ser recompensado por Deus se você fizer isso. Orai e vigiai. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E se entra em tentação, numa facilidade tremenda. Mas passar de tentação é difícil. Deixe-me orar agora. Pai, obrigado